E aí galera, beleza? Agora uma crítica com spoilers sobre o filme do Bumblebee. Então se você ainda não assistiu o filme e não quer que eu estrague nenhuma surpresa, para de assistir esse vídeo agora, joga o tablet na privada e pula pela janela, tá bom? Agora se você não se importa com spoilers ou já assistiu o filme, então pode continuar assistindo. A começar pelo roteiro, eu vi críticas de pessoas que assistiram para a estreia falando que é muito infantil. E na verdade não é infantil, é um filme família. No sentido de que ele não tem coisas que sejam grosseiras, sejam muito fortes. Vamos pensar nos 5 filmes do Michael Bay. Em todos os filmes tinha batalhas e mortes de robôs que eram extremamente cruéis, né? Desde decapitações até coisas extremamente gráficas, que se você parar para pensar, a imagem dos robôs nos filmes, na verdade, é a imagem humana, tá contando a história do ser humano, né? Então são coisas bem fortes para mostrar, por exemplo, para crianças, entende? E outra coisa, o humor apelativo de piadas de cunho sexual, falando das bolas do Devastador, o Simmons chamando a Micaela de gostosa, coisas de extremo mau gosto, se você parar pra pensar. Bumblebee urinando na cabeça dos Simmons, coisas desnecessárias, né? Apelações reais para arrancar algum tipo de risada, por meio de escandalizar o público, né? Deixar o público sem graça. Então, no filme do Bumblebee não tem esse tipo de coisa. Tudo bem que muitas piadas são totalmente sem graça, são clichês assim, sabe? Passam despercebidas, mas é um filme leve. É uma coisa que pode passar na sessão da tarde sem cortes. Eu não sei como está a sessão da tarde hoje em dia, mas o que eu quero dizer é que essa história ela não tem reviravoltas complicadas de entender, de acompanhar. Não tem nada de brilhante no roteiro, certo? É um roteiro, é uma história que já foi contada muitas e muitas vezes. Por exemplo, Iron Giant, que é uma animação meio antiga, eu acho que é o Robô Gigante, que saiu aqui no Brasil, né? Mas é a mesma história, é o robô que é uma máquina de guerra, que se perde, encontrado pelo menino, faz amizade com ele, sabe? Aí o menino tenta protegê-lo, no final das contas o robô é um herói. É a mesma história. Eu lembrei, por exemplo, do Johnny Five, daquele filme um robô em curto-circuito, aquele robozinho que tinha, as pernas eram esteiras, parecido com o Wall-E. É a mesma história. Então não tem nada de brilhante? Não. Tem muito clichê? Tem. Mas isso não é errado e funciona. Simplesmente é isso. Pegar um roteiro simples que funciona e até ajuda a mostrar um lado de Transformers que nunca tinha sido mostrado antes, que é a profundidade da personalidade do Bumblebee. Ele com medo, ele sendo engraçado, sabe? Ele sendo valente. Muito mais tempo para desenvolver isso. Falando sobre aqueles primeiros minutos em Cybertron, aquilo é fantástico. Nossa, ver os personagens no modelo G1 ali batalhando, conversando, até mesmo bordões, né? Ravage, Eject. Aquilo foi, assim, nostalgia pura. É o que a gente sempre quis ver, principalmente nós, pessoal mais velho, pessoal lá dos anos 80, a gente sempre quis ver isso na telona. Tudo bem que parece um videogame, né? Mas eu não me importo. Eu acho que por exemplo, o ponto de vista de um robô. Ele deve enxergar as coisas meio robotizadas, parecendo um videogame mesmo. E eu não sei se eu consegui identificar todos os personagens que aparecem lá, né? Quando o negócio começa, você começa a ver primeiro o Hatchet, depois a Arcee, depois o Wheeljack, e aí o Brown atirando, e aí você, poxa, esse é aquele e tal, e aí você tem que prestar atenção no que está sendo conversado. Com certeza passou alguma coisa despercebida ali. Eu vou assistir o filme ainda várias vezes, com certeza. Mas aquilo me deixou extasiado, entende? Depois ver o Bumblebee chegando na sua forma cybertroniana, aquela cena do Optimus saltando por cima da explosão, e igualzinho aparece numa das aberturas de G1, aquilo é sensacional, né?
e depois os Decepticons chegando. Aquilo foi um dos pontos altos do filme. Então o filme já começou assim, né? Mandando ver muito bem. Bom, acabou a discussão. O pessoal falava, é Blitzwing ou Starscream? É Blitzwing. Infelizmente eles só pegaram o nome do Blitzwing e puseram um robô genérico, né? Porque afinal ele não é um Triple Changer. Mas fazer o que, né? A gente vê muito isso na franquia de Transformers. Mas se você ainda ficou em dúvida, dois motivos para acabar com essa discussão são: primeiro, o Starscream aparece nos minutos iniciais na guerra em Cybertron, então a gente vê que não é o mesmo personagem. Segundo, que nos créditos o ator que dubla aquele robô está acreditado ali, é Blitzwing. Agora, o que eu fiquei chateado, que acontece em todos os outros filmes, é que em vez de pegarem personagens conhecidos para os papéis principais, eles pegaram de novo Decepticons genéricos, que na verdade nem existem. Shatter e Dropkick. Quem são eles? Por que não pegou Ronamoke e Ronabout, por exemplo? Pegasse aqueles membros do Menasor, que provavelmente ele nunca vai aparecer ele na tela, pegasse o Breakdown e o Dead End. Pelo menos são personagens que a gente conhece, né? Mas eles quiseram fazer esses Triple Changers aí genéricos, então beleza. Eles são legais? São muito legais. Eu espero que saia futuramente brinquedos Triple Changers deles também, né? Mas, poxa, a gente quer ver os personagens que a gente ama, que a gente gosta, que a gente está acostumado, que nem no comecinho do filme. Porque não pegaram, né, fosse, sei lá, o Ramjet e o Dirge, e fosse só jatos. Muita coisa podia ser feita, mas eles fizeram essa opção. É uma das coisas que me deixa chateado, né? Eles não aproveitarem a abundância de personagens que existe no mundo dos Transformers, não colocarem aí Decepticons mais conhecidos da gente. Eu sei que ainda vai haver muita discussão falando que o filme do Bumblebee vem antes do primeiro filme do Michael Bay, o de 2007. Porque tem o Setor 7, o Simmons aparece mais novo e no final o Bumblebee vira um Camaro. Isso dá a entender que pode vir antes, mas aí no final você vê o Bumblebee caminhando na floresta com o Optimus, e o Optimus tá daquela forma, o caminhão, cara chata e tal, e aí eles olham pro céu, tá vindo 5 ou 7 Autobots, não sei, não deu tempo de contar. Isso parece que é uma outra realidade, que é um outro futuro, um futuro diferente daqueles do Bayverse, que se desenrola a partir daquele momento, né? Eu espero que seja isso, que a partir do filme do Bumblebee eles façam outros filmes de Transformers nesse jeito que foi feito o Bumblebee, com toda essa ambientação, com todo esse feeling, um negócio mais leve, que explore mais os personagens e todas essas coisas boas que eu tenho dito. Mas, infelizmente, o universo cinematográfico dos Transformers ao longo de 10 anos deu precedentes para que as coisas não façam sentido. De um filme para o outro, Michael Bay, as coisas mudam e não faz sentido, não tem lógica e dane-se. Né? Então pode ser que o filme do Bumblebee realmente seja encaixado aí como antes do filme de 2007 e dane-se esse finalzinho que não se encaixa com o resto, né? Bom, vamos ver, só o futuro dirá. Aliás, eu acabei de lembrar de uma coisa muito importante nessa questão. É que em Último Cavaleiro eles mostram que o Bumblebee já estava aí na época da Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1942 e 45. E se no filme dele mostra que ele chegou nos anos 80, então não tem como esse filme vir antes dos filmes dos Transformers de Michael Bay. Mas vai saber, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre as referências no filme. Em primeiro lugar, deixa eu desambiguar uma coisa que anda meio embolada no mundo cibernético. O que é uma referência direta e o que é um easter egg? Easter egg, ovo de Páscoa em inglês, vem do costume que se tem na manhã de Páscoa de esconder ovinhos de chocolate pela casa, pelo quintal, para as crianças saírem procurando. Então um easter egg é uma coisa escondida, não é uma coisa assim que se mostra claramente para o público, se esfrega na cara da audiência. Eu vejo muitos vídeos de YouTube que são 8 easter eggs que você não percebeu em tal filme. Aí você vai assistir e são
coisas claras, são referências abertas. Isso não é easter egg, gente. Easter egg é, por exemplo, se no filme do Bumblebee tiver um microscópio vermelho numa prateleira, lá no fundo. Uma coisa que em momento nenhum a câmera vai focar, vai dar uma atenção ali. É para você, para as pessoas perceberem assim, mesmo que procurando, sabe? Ela tá lá escondidinha. E se você não sabe por que o microscópio vermelho, é porque tem o personagem Perceptor, que é o microscópio vermelho dos Autobots. Então isso seria um easter egg. E no filme do Bumblebee, eu não sei se tem easter egg. Eu não consegui pegar nada nesse sentido. Tem que assistir de novo. Tem muitos elementos na garagem da Charlie, mesmo na casa dela, talvez no setor 7, que tem todas aquelas telas, aqueles monitores. Cara, é bem possível que tenha umas coisinhas escondidas lá, mas eu não consegui perceber assistindo a primeira vez. Vou assistir outras vezes, talvez eu descubra. Mas em termos de referências, que daí são coisas mais claras, a gente tem várias, né? Eu já falei de umas, por exemplo, o Optimus saltando por cima da explosão na primeira parte do filme, na batalha em Cybertron. Aquilo é da abertura de G1. Tem outra referência à abertura de G1. Será que você que já assistiu o filme percebeu? Se você não percebeu, eu vou te falar agora. Na batalha do Bumblebee contra o Dropkick, lá no fim do filme, enquanto a Shatter tá mexendo na torre, tem uma hora que o Dropkick joga o Bumblebee rapidinho se transforma em Fusca, faz uma curva assim e volta pra cima dele, se transforma em robô e pula nele. Aquilo, na abertura de G1, quem faz é o Jazz. E na hora que eu vi aquilo acontecer, eu falei, mano, é aquela cena do Jazz. Eu abri um sorrisão, quase dei um pulo assim na cadeira, porque eu adoro o Jazz. Então aquilo é uma referência a G1. Entende? Uma coisa que, obviamente, só os fãs que assistiram no domingo de manhã vão lembrar, porque é uma cena que ficou muito marcante, certo? Então, outras referências que existem, além daquelas ao universo de Bay, né, do Setor 7, o Simmons e tal, a morte do Cliff Jumper. A gente viu o Cliff Jumper morrer dessa forma onde? Em Transformers Prime. Não foi da mesma forma, mas é uma referência, claro. Porque eles poderiam ter posto qualquer outro Autobot ali. Podia ser um Autobot genérico, podia ser outro personagem que a gente conhece. Mas, obviamente, eles escolheram o Cliff Jumper para fazer uma referência a Transformers Prime. E o Agente Powell, será que você lembra desse nome? Porque eu lembrei. Na verdade, eu não lembrei especificamente, mas quando eu ouvi, falei, meu, eu conheço esse nome, Agente Powell. E aí eu vim pesquisar logo que eu cheguei em casa, e ele aparece 2 vezes na história de Transformers. Nos quadrinhos tem o Agente Powell, e em Transformers Animated, o sócio do Sandak, que é o pai da Sari, ele é Powell também. Ele é o dono, ele é acho que é sócio lá da empresa e tal. Então o nome me foi muito familiar. Com certeza existem outras referências que o pessoal aí vai destrinchar esse filme e vai descobrir, né? Mas essa pluralidade de referências ao universo de Transformers me deixou muito feliz, né? É um baita de um fanservice que eu achei muito legal. Bom, tem aquela referência clara que eu espero que você tenha pego. Quando o Bumblebee tá ali naquela festa que desafiam a Charlie a saltar do penhasco e tal, ele toca uma música. Você percebeu que música que é? É a música do filme animado dos Transformers. You got the touch, you got the power. É a música de abertura do filme dos Transformers. Isso leva a uma outra questão muito interessante do filme do Bumblebee, que é a trilha sonora. Se você não está muito habituado, você não conhece direito as músicas dos anos 80, quando sair aí uma trilha sonora do filme do Bumblebee, compra ela, baixa ela, ou vê pelo menos qual que é a lista de músicas e vai atrás. Mas não só escuta, vai atrás das letras, porque muitas delas foram encaixadas no filme de forma a ter uma relação direta com a cena. Essa, por exemplo, né, You Got the Touch, ele tá falando tá dando uma força para Charlie, falando, você tem o poder, você consegue. Né? Quando ele vai se despedir dela e ele se transforma no Camaro, ele sai tocando Don't You Forget About Me. Essa música, ele tá falando, não se esqueça de mim. É uma música, é uma letra de despedida, né? Eu adoro essa música, inclusive. E tem várias outras, né? Então vale a pena você ir atrás
dessas músicas, até porque existe esse culto à cultura pop dos anos 80, dos filmes e das músicas. Realmente foi uma época genial, foi mágica, assim, foi transformadora para a cultura pop em geral. E como eu falei de filmes, tem aquele filme que ele tá assistindo que o cara faz assim, sabe? Se você não sabe que filme é esse, ele se chama Clube dos Cinco, em inglês Breakfast Club. É um filme, é considerado cult hoje em dia, mas é um filme leve de assistir, é bem divertido também, marcou a época, então fica aí a dica, na hora que você tiver a oportunidade, procura por Clube dos Cinco e assiste, você não vai se arrepender. E só uma coisa dentro desse assunto, na parte que ela tá colocando as fitas cassete para ele escutar, e ele gospe primeiro a fita do Smiths, logo em seguida ela coloca uma do Rick Astley, que ele começa Never Gonna Give You Up, e ele cospe também, né? Esse é um meme. Isso é um meme, porque um tempo atrás, uns anos atrás, tinha muito essa pegadinha de você mandar um link pra pessoa, a pessoa clicar pra ver o que é, e tava lá o Rick Astley cantando, né? Sabe quando teve a onda do gemidão aqui em São Paulo, que você manda, aqui em São Paulo não, acho que no Brasil, que mandava um áudio pra pessoa ela escutar, era o gemidão? É a mesma coisa, só que mais legal, porque é o Rick Astley cantando. Bom, tem duas coisas aí que estão me incomodando, que estão me parecendo mais algum furo, alguma coisa meio não muito bem resolvida. Quando a Charlie vai atrás da mãe dela, que a mãe dela saiu com o Fusca para levar o cachorro no veterinário, aí elas param, tem aquela conversação toda e ela faz a mãe dela sair. Onde ficou a lambreta? Ela largou no meio da rua? Porque o que me deu a entender é que a mãe dela saiu para ir para o banco do passageiro, certo? Então, basicamente, a Charlie foi dirigindo, a mãe no passageiro, e largou a lambreta ali no meio da rua e ninguém falou sobre isso. Eu tenho certeza que mais gente vai pensar nisso na hora que ver essa cena. Vai perguntar a mesma hora, ué, e a lambreta vai ficar lá, né? Então tem isso aí que eu acho que ficou meio esquisito. E no final, quando a Charlie cria coragem e mergulha ali para socorrer o Bumblebee, o que ela estava pensando em fazer, né? Tudo bem que a menina é muito corajosa, ela foi lá e invadiu o negócio do setor 7, que eu tenho certeza que era super bem guardado e policiado, mas por questões de a história tem que acontecer, ela conseguiu entrar lá, né? Essas coisas a gente ignora. Mas ela ter mergulhado lá, eu fiquei pensando, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer respiração boca a boca no robô? Debaixo da água ainda por cima? Se ele estiver preso no meio de ferragem, ela vai... O que ela vai fazer, né? Só vai dar um incentivo para ele lá? Então, sei lá, ficou meio esquisito. Tudo bem que a gente ignora muita coisa para deixar que a ficção, que a história aconteça. A gente compra a ideia. Mas, particularmente, essas são duas cenas que ficaram meio não muito bem resolvidas, que eles podiam ter feito de algum outro jeito, né? Como? Eu não sei, tem várias formas de fazer isso, né? Isso eu queria saber de vocês, né? Dessas duas cenas, alguma delas te incomoda? Parece que ficou um furo pra você? Tem alguma outra cena que você assistiu e fala, meu, isso não tá legal, não tá bem resolvido? Eu quero saber de vocês, quero saber a sua opinião, se você já assistiu o filme, né? Eu tô botando esse vídeo no ar antes da estreia, mas se você já assistiu, quero saber de você. O que você achou, se tem partes que você acha que não deu muito certo, ou que você adorou no filme, se tem algum assunto que eu esqueci de abordar, que de repente você acha que é legal a gente conversar a respeito. Bota aí nos comentários, seja no YouTube ou seja no Facebook, eu vou tentar acompanhar e responder da melhor forma possível, né? Quero saber a sua nota, que nota você dá para esse filme? Eu vou dar um sólido 9. Eu tô sendo bastante otimista, viu? E obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima, galera. Tchau!